Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, muita saúde, muita alegria, muita paz. Cada vez que eu encostar aqui na mesa, vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Então vou tentar evitar de encostar. Hoje a gente vai falar aí de omissão de notificação de doença. Então, é um crime lá do Código Penal, no artigo 269, deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Bem jurídico tutelado, como nos crimes contra a saúde pública, é a incolumidade pública, é a saúde pública. Deixa eu tomar meu cafezinho. Sujeito ativo do crime, aqui a gente está falando de deixar o médico. Então, o médico que tem que deixar de fazer alguma coisa. Como é uma qualidade especial do agente, estamos falando de um crime próprio, porque exige-se que o agente seja médico. E o sujeito passivo, crime vago, é a coletividade. Então, quando a gente fala em deixar o médico, a gente consegue extrair dessa parte do tipo que comunicar a doença consiste num dever legal do médico, do qual ele não pode se excusar de forma alguma. Isso porque nem se o médico alegar que ele deixou de notificar a doença por conta de sigilo profissional ou sigilo entre médico e paciente, isso não vai ser aceito. Não pode o médico se excusar de comunicar a doença cuja notificação é compulsória. Nesse sentido, nessa última parte do tipo doença cuja notificação é compulsória, estamos falando de uma norma penal em branco também, assim como nos outros crimes que a gente já falou aqui. Eita, pega, tá ventando demais. E isso demanda um complemento pela legislação, né? Doenças profissionais são doenças de comunicação compulsória, né? Notificação compulsória. Doenças relativas a condições especiais no trabalho são doenças de notificação compulsória. Então, nós precisamos desse complemento para saber especificamente o que é uma doença de notificação compulsória. Como, por exemplo, a COVID. A COVID hoje é uma doença cuja notificação é compulsória. E o momento da consumação desse crime, como a gente falando de deixar o médico de denunciar a autoridade pública, a consumação só ocorre enquanto o médico estiver na condição de médico. Então, o médico foi para casa dele, tá lá dormindo quietinho, chega um parente, fala, ô, tô com Covid. Ele não precisa ir lá e notificar compulsoriamente, porque ele não está no exercício da atividade legal que impõe a ele este dever legal. Elemento subjetivo do crime é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de omitir a comunicação da doença compulsória. Esse crime não admite a forma culposa, então o médico não pode alegar foi por negligência e tal. Então, como não há previsão da forma culposa, o médico não pode se valer aí dos erros de tipo, e erro de tipo invencível, né, inexcusável, ele não pode, até porque a forma culposa não é punível, então ele nem precisa se valer aí dos erros, né, eu confundi e tal. Então, a consumação falamos que é durante o exercício da medicina, né, enquanto o médico estiver na condição de médico, e a consumação consiste em o médico não cumprir o regulamento, né, não cumprir a notificação. Nesse sentido, nós temos doenças que possuem um prazo de comunicação de notificação compulsória e doenças que não têm o prazo de notificação compulsória. Então, se, por exemplo, a COVID, eu tenho um prazo de 48 horas para notificar isso para a autoridade competente e eu não notifico dentro de 48 horas, ali se consumou o delito. Entretanto, tem doenças que não têm esse prazo. É simplesmente notifica a doença e ponto, não tem prazo de 48 horas. E eu estou inventando, tá? Nem sei se a COVID tem 48 horas. Mas uma doença que não possui prazo, aí a consumação vai acontecer no momento em que o médico praticar um ato incompatível com a conduta de notificação da doença. Então, por exemplo,
Nós temos lá atendimento de um paciente, ele está com Covid, mas mesmo assim eu não notifico e dou alta para ele. Eu, na condição de médico, dando alta para um paciente que possui uma doença cuja notificação é compulsória, consumo o crime de omissão de notificação de doença no momento em que eu dou alta para ele falando que ele está bom, porque eu pratiquei uma conduta incompatível com notificar a doença à autoridade competente. Nossa, viajei agora, hein? Trata-se de um crime omissivo, então não tem como ter um iter criminis, não há fracionamento de conduta, portanto, não se admite a forma tentada. Falando nesse sentido de ser crime omissivo, temos aí o verbo, né, deixar de denunciar. Classificação geral, crime próprio de mera conduta omissiva com forma vinculada, porque existe uma forma para fazer a notificação. É um crime doloso, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente e de perigo abstrato, cujo risco é presumido e não demanda a prova do próprio risco. Ao artigo 269, aplica-se o artigo 285, que manda aplicar o 258. Estamos falando de um crime doloso, então esquece a segunda parte do 258, vamos lá só para a primeira parte do 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada da metade. Se morte, tarará, leiam lá o 258. Então é mais para a gente falar que a forma qualificada do crime de omissão de notificação de doença está consubstanciada por força da aplicação do 258, que já expus para vocês, na minha opinião. Que rinite horrível! Na minha opinião, o 258 é uma causa de aumento de pena, porque a pena da qualificadora é uma pena independente, é um tipo penal independente, né? Tem uma pena específica, enquanto que aqui tem uma multiplicadora, uma fração, mas a doutrina entende que o 258 é a qualificadora. Então a gente vai na doutrina majoritária. Aí, quando a gente fala do 258, a gente entra naquela outra discussão de que se praticamos o resultado morte com dolo, o resultado lesão corporal com dolo, nós estamos praticando um crime dolo mais dolo. Então, ou entra em concurso formal, ou entra em consunção. Ou, de repente, vocês precisam analisar. Mas, quando a gente pratica o crime de morte, né, o resultado morte do paciente aí, que eu deixei notificar a doença, com culpa, nós não queríamos a culpa dele. Aí a gente entra num crime préter doloso, em que existe culpa, dolo no primeiro momento e culpa no resultado. Então, dolo com culpa, crime préter doloso, tá? E aí a gente pensa, se eu matei o cara intencionalmente, ou eu estou praticando conduta formal, porque com uma única conduta eu consegui praticar 2 crimes, ou eu estou praticando 2 crimes independentes, mas que um absorve o outro por força do princípio da consunção. Já falamos que, no meu entendimento, isso é uma causa de aumento de pena. E aí, será que dá tempo de fazer mais um? Vamos fazer? Exercício legal de medicina, arte dentária ou farmacêutica. O bem jurídico tutelado nesse caso é a saúde pública e incolumidade pública. Trata-se de um crime de mera conduta. Deixa eu primeiro ir nesse artigo. Vamos lá no artigo 282, tá? Passei demais aqui. Exercer, ainda que a título gratuito, profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Temos aí um parágrafo único, que a gente já vai falar o que é. Então, quando vamos falar de sujeito do crime de exercício legal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, temos que dividir o tipo penal em 2 partes. Então, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, ou médico. Essa é a primeira parte do delito que admite qualquer pessoa praticando-o. Entretanto, na segunda parte do delito, temos lá, excedendo-lhe os limites. Ou seja, para eu exceder os limites, eu já preciso ser médico, dentista ou farmacêutico, e não qualquer sujeito exercendo a profissão ilegalmente. Então, na primeira parte do delito, qualquer pessoa pode ser agente do crime. Entretanto, na segunda parte,
Como só se admite que o médico, o dentista ou o farmacêutico exceda os limites da sua profissão, trata-se de um crime próprio. Essa segunda parte do delito é um crime próprio. Vítima, coletividade e o paciente que está sendo atendido por alguém que está sendo médico, dentista ou farmacêutico de forma ilegal ou excedendo os seus limites. Tipo objetivo do delito, o verbo do delito. Exercer e depois excedendo-lhe. Então, exercer de um modo, exercer de que forma? Excedendo. Então, são dois tipos divididos aí no mesmo artigo. Pensem sempre nessa divisãozinha que ajuda a entender a classificação desse delito, o entendimento da doutrina sobre ele. Então, quando a gente fala em exercer, estamos falando em desempenhar, em praticar, mesmo que seja gratuitamente, sem autorização legal, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico ou exceder-lhe os limites. Quando a gente obtém lucro com isso, então o título, né, o caput do artigo está falando exercer, ainda que a título gratuito. E lá no parágrafo único, se o crime é praticado com intenção de lucro. Quando a gente pratica o crime com intenção de lucro, entra na forma qualificada do delito. Excedendo-lhe os limites. Quando a gente tem essa expressão dentro do tipo penal, eu já estou morrendo aqui. Quando a gente tem a expressão excedendo-lhe os limites dentro do tipo penal, nós temos uma norma penal em branco que demanda um complemento, porque quais são os limites para exercício da profissão de médico, dentista ou farmacêutico. Então, precisamos ir lá nos regulamentos dos conselhos de medicina, nos conselhos de farmácia, aí sim para a gente saber quais são esses limites, né? Quando a gente fala em exercício ilegal, a gente pode se confundir com o crime de curandeirismo. Entretanto, aqui no exercício ilegal de medicina ou de área dentária e farmacêutica, o agente ele age como médico, então ele prescreve um medicamento para o caso correto. Está com dor de cabeça, ele passa de pirona, ele age como médico. Pode ser até um estudante de medicina, ele age na boa fé. Ele age como um médico com técnica, com zelo, entretanto, de forma ilegal. Não sei se combinou falar boa fé, né? Porque isso é ilegal. Enquanto que no curandeirismo, o sujeito é uma pessoa burra, é uma pessoa rude. Ela não sabe que aquela porcaria que ela está passando para a pessoa não funciona. O médico, efetivamente, passa uma prescrição que vai curar a pessoa, mas ele passa de forma ilegal. Quando no curandeirismo é um sujeito rude, ignorante, ele acha que aquilo vai curar a pessoa. Então, calma que eu estou sendo muito grosso aqui, muito grosseiro para tentar explicar o delito. Não confundam isso com liberdade religiosa, tá? Então, o elemento subjetivo do crime aqui de exercício ilegal da medicina é dolo. Não tem forma culposa, cara. Não dá para você exercer uma profissão ilegalmente de forma culposa. Não dá, né? Consumação. Trata-se de um crime habitual. Então, se eu for lá hoje no hospital, por um jaleco, tal, exercer o dia inteiro a profissão de médico e nunca mais fazer isso, eu não vou ser criminoso. Mas aquele que reiteradamente exerce a medicina, arte dentária ou farmacêutica de forma ilegal, aí sim incorre no crime, porque é um exercício habitual, né? É um crime habitual. Portanto, classificação geral: crime comum, quanto à primeira parte, ou próprio, quando a segunda parte do delito. É um crime de mera conduta, habitual, de perigo abstrato, doloso, com forma livre, unissubjetiva e plurissubsistente. É um crime de menor potencial ofensivo, em que aplica-se o G-crime. Nesse crime também temos a aplicação do 285, que manda aplicar o 258. Tratando-se de um crime doloso, a gente pode levar uma pessoa à morte, a gente pode levar a pessoa a uma lesão corporal, e aí vocês aplicam aquilo que eu falei já para o outro delito, tá? Aí eu acho que já terminamos 2 crimes, deu para fazer 2 crimes nessa aulinha aí, e eu espero que eu tenha ajudado.